Somos acadêmicos do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande e iremos apresentar o trabalho sobre uma simulação de controle de uma usina nuclear, orientados pelo professor Renato Dutra Pereira Filho. Para a simulação do controle da usina nuclear proposta, utilizou-se um método heurístico de Ziegler e Nichols, em malha aberta, para sintonizar um controlador do tipo PID. Antes de se obter a sintonia de um controlador PID, deve-se definir o critério de desempenho desejado para a malha. O principal critério para o ajuste de uma malha de controle é a estabilidade da mesma. Para a simulação, foi utilizado o simulador Nuclear Power para se tirar a função de transferência. Operamos em malha aberta, ou seja, com controle manual. No Excel, anotamos os dados para tempo, temperatura do reator, que foi nossa variável controlada escolhida, e a posição das barras, que é a nossa variável manipulada, e o combustível, para sabermos de quanto a quanto nossa função de transferência é válida. Construiu-se uma tabela no Excel com os dados obtidos através da simulação de controle da usina. Para o primeiro dia, anotou-se os dados já obtidos no simulador. Nos segundos e terceiros dias, a abertura da válvula foi mantida em 57% da sua abertura total. Variou-se então essa abertura para 10% e manteve-se esse valor até a temperatura do reator estabilizar. Após ser alcançada essa estabilidade, deu-se uma nova variação para a posição da barra, que equivaleu a 14%. Com os dados obtidos, tirou-se a primeira função de transferência para o processo, deu-se um novo salto na posição da barra para 18%, e quando a temperatura ficou estável novamente, retirou-se a segunda função de transferência, com os dados obtidos. Como a temperatura estava muito elevada, a posição da barra foi diminuída para 5%, a fim de se diminuir a temperatura. Após sua diminuição, deu-se um novo salto na abertura da barra, quando a temperatura estabilizou-se. A terceira função de transferência foi retirada, com os dados obtidos até então. Diminuiu-se a posição da barra a fim de baixar a temperatura novamente. Deu-se um último salto na barra para 100% e manteve-se esse valor até o consumo total do combustível. A segunda parte da tabela mostra as zonas em amarelo, verde, azul e laranja, que são os dados utilizados para as funções de transferência do processo. Os dados foram arrastados para a origem e plotou-se um gráfico. Isso será demonstrado somente para a obtenção da primeira função de transferência. A variação do eixo Y do gráfico corresponde ao ganho K. A constante de tempo é obtida multiplicando-se o ganho por 63,2% e encontrando-se sua correspondente no eixo X. De acordo com a metodologia para generalizar a função de transferência, o ganho K deve ser dividido pelo degrau que foi dado na barra. O primeiro caso, o degrau foi de 4%, pois viemos de 10% e pulamos para 14%. A primeira função de transferência é válida para um percentual de combustível entre 100% e 61%. A segunda entre 60% e 39%, a terceira entre 38% e 18%, e por fim, a quarta função de transferência é válida para um percentual de combustível entre 17% e 4%. Utilizando-se o software Scilab e sua ferramenta XCOS, fez a validação das funções de transferência, comparando-se os gráficos obtidos entre o XCOS e o Excel.
No XCOS, o primeiro bloco representa a função de grau, o segundo a função de transferência, o terceiro é um gerador de gráficos e o bloco mais acima é um gerador de tempo. Após a análise dos gráficos, partiu-se para a sintonia de Ziegler e Nichols, em malha aberta, para calcularmos Kp, Ti e Td, para o controlador do tipo PID. Conhecendo-se a equação do controlador PID, P igual a Pbias mais Kc vezes o erro no tempo mais o inverso do Pi vezes a integral do erro no tempo, mais o Td vezes a derivada do erro pelo tempo, onde Kc equivale a Kp calculado anteriormente e Pbias é a posição da barra no estado estacionário, fez-se uma campanha onde o set point era equivalente a 500 graus Celsius. Os dados obtidos no controlador são utilizados na posição da barra no simulador Nuclear Power. No fim, observou-se a variação da potência no tempo e também a variação da temperatura em função do tempo, onde observou-se uma potência e uma temperatura constante ao longo do tempo, o que demonstra que o controlador funcionou de forma satisfatória.